A graça e a paz, amado peregrino, amada peregrina, seja muito bem-vindo ao canal Palavras de Vida Eterna. É realmente muito bom ter você com a gente aqui para conversar um pouco mais sobre essa nossa caminhada, semelhante ao caminho de Emaús, com as descobertas que você tem, descobertas que eu tenho, e a gente vai trocando ideia e aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Para isso, eu quero ir a um texto agora com você, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 3 a 5. Hoje, de uma maneira um tanto quanto, num bate-papo, de maneira informal, eu quero levantar alguns pontos que mostram que, infelizmente, hoje vivemos um tempo em que as pessoas estão iludidas. A pergunta é se elas estão se iludindo propositalmente e você tem consciência disso ou não. O homem hoje, ele não entende bem quem ele é na ordem da criação e nada melhor do que as Escrituras para nos lembrar quem somos. 2 Timóteo 4, de 3 a 5, está escrito: Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Vivemos tempos muito complicados. Há várias teologias distintas da verdadeira teologia que te conduz ao lugar que de fato é o seu lugar, que revela quem você é na criação. Nós tivemos um tempo atrás um boom catastrófico com o que chamavam de teologia da prosperidade, a miserável teologia da prosperidade. Agora estamos vivendo um boom da teologia intitulada teologia do coaching. Elas são parecidas. A teologia da prosperidade queria encher o seu bolso, ou fazer você acreditar que o seu bolso seria cheio. A teologia do coaching quer encher o seu ego, quer te colocar em uma posição além daquela que Deus estabeleceu para você. Eu quero levantar 3 pontos apenas, que é muito falado hoje, para a gente poder contrastar com outros 3 pontos. 3 pontos de um lado, 3 pontos de outro. Primeiro, uma frase muito falada hoje no nosso meio. Eles não têm noção da realidade. Eles têm o hábito de pensar que é só vitória. Eles estão desconectados da realidade de ser cristão. Por exemplo, uma frase muito dita hoje é que foguete não tem ré. Só que você não é um foguete. A ideia de que tudo o que você colocar simplesmente vai acontecer e que, de fato, você é imparável. Até ouvi essa palavra recentemente, essa expressão recentemente. Contudo, se você abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, está escrito: Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, aqui é o apóstolo Paulo, viu? Mas Satanás nolo impediu. Ou seja, ele tinha o desejo de ir, mas ele foi impedido de ir aonde ele queria ir. E estamos falando do apóstolo Paulo, simplesmente o autor da maior parte do Novo Testamento. A outra coisa interessantíssima sendo dita hoje, que é essa imagem de autoexaltação. Eu vou colocar na tela agora para você a imagem que vai dizer tudo. Esse gatinho está acreditando que é algo que ele realmente não é. Eu, quando era criança, tinha um cachorrinho chamado MacGyver. Era um vira-lata, mas era muito amado em casa. Então basta que o MacGyver encontre esse gatinho para que a ilusão dele se desfaça, porque ele não é quem ele pensa que ele é. Ele é o que ele é. Agora, se você abrir sua Bíblia em Romanos 12, 3, está escrito: Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Perceba, não tenha a si mesmo em alta, elevada, ou conceda na sua ideia uma posição elevada demais. Não faça isso, isso é perigoso. Terceiro ponto, nós vivemos hoje uma época de superlíderes. A ideia de grandeza, de autossuficiência, como se eles fossem os ungidões, vamos colocar assim. Contudo, as Escrituras não vai deixar isso simplesmente dessa maneira, porque não é assim que as Escrituras descrevem os homens que servem a Deus. Lembra-se de Jó? Vamos abrir sua Bíblia em Jó e dar uma olhadinha no que está escrito em Jó, capítulo
38, versos 3 e 4. É interessante o que lá está escrito. Eu amo esse texto, irmãos. Jó faz um monte de perguntas para Deus e depois Deus aparece para ele e ao invés de responder perguntas, Deus começa a fazer perguntas para ele. E essas duas primeiras são interessantíssimas. A primeira é uma exortação e a segunda é a pergunta, no segundo versículo. Diz assim: agora, cinge teus lombos como homem. Eu perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Rapaz, imagina Deus falando algo assim. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Perceba, a grandeza pertence tão somente a Deus. Não há grandes homens de Deus como nós queremos acreditar. Há pequenos homens servindo a um grande Deus. E esse Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua sabedoria, distribui dons da maneira como lhe apraz. Perceba que alguns profetas, como Isaías, vai escrever vários capítulos. Outros profetas, como Amós, escreve livros mais curtos, mas tanto um quanto o outro estavam servindo ao Senhor. Já foi dito antes que se Deus enviasse 2 anjos para a terra, a fim de que o primeiro anjo presidisse a nação mais poderosa da terra, e o segundo anjo varresse as calçadas dessa mesma cidade, da capital desse império, ambos estariam satisfeitos. E por que eles estariam satisfeitos? Porque ambos estão fazendo a vontade de Deus. Essa é a grande questão. Se está ou não fazendo a vontade de Deus. Deus escolheu alguns para posições elevadas, é verdade. Escolheu outros para posições não tão elevadas, também é verdade. Não é para todos. Eu costumo dizer que essas pessoas são as pessoas... Eu não gosto muito do termo, mas não tem como evitá-lo. É o termo de crente iludido. E nós não podemos ser iludidos porque nós somos servos da verdade. E servindo a verdade, não podemos andar iludidos. Pelo contrário, devemos dar testemunho da verdade. Agora, outros 3 princípios para a gente poder observar que as Escrituras vão falar sobre nós, ok? Vamos lá. O primeiro ponto eu quero que você acompanhe comigo, está em João 15:5. João 15:5 está escrito: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo o que fazemos, irmão, fazemos porque estamos em Cristo. Sem Cristo não podemos fazer absolutamente nada. Está escrito também pelo salmista que dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos deu a fé, é o Senhor quem nos sustenta dia após dia e impede que a gente se desvie, porque por nós mesmos nós nos desviaremos. Por isso somos chamados de ovelhas nas Escrituras, não é à toa. Ovelha é um animal que não sabe cuidar de si mesmo. Então, essa ideia de dependência de Deus, que as Escrituras sempre apontam para a gente, sou dependente do Senhor, eu não consigo nada sem o Senhor, é literalmente crescer em maturidade diante de Deus. Perceba, enquanto no mundo, quando o jovem fica independente, ele está crescendo em maturidade. Nas Escrituras, quanto mais maturidade na fé você tem, mais consciente da dependência de Deus você se torna. Você depende dele para absolutamente tudo. Quanto a ovelhas, está escrito em 1 Pedro 2:25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Que texto lindo, amado. Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Não tem ovelha selvagem. A ovelha sem pastor é uma ovelha perdida, não é uma ovelha selvagem. Mas graças a Deus, nós fomos achados por Ele. E assim somos, ovelhas. Precisamos de cuidado diário do pastor. Não existe ovelha separada do pastor. Nós precisamos sempre estar debaixo do pastoreio de Cristo. Não podemos pensar que somos independentes. Nós não conseguimos simplesmente cuidar de nós mesmos. Nós somos cuidados pelo Senhor dia após dia. Dito isso, está escrito num texto que eu amo demais, eu quero compartilhar com você agora, porque esse texto ele vai dizer pra gente quem nós somos em termos de estrutura. Está escrito em Salmo 103:14. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Do pó vieste, ao pó tornarás. Perceba, Deus conhece a nossa estrutura. Eu não sou o Superman, eu não sou o foguete imparável. Não. Eu sou pó.
eu sou pó, eu sou um vaso de barro. E todas as coisas que são proveitosas em mim são realizadas não por mim, mas realizadas por aquele que habita em mim. Se eu lhe faço bem, louve a Deus. Se eu lhe faço mal, o mal é da casa. É uma luta constante contra o pecado que tenazmente nos assedia. É entender que nós dependemos do Senhor para absolutamente tudo. Nós não dependemos de Jesus apenas para poder anunciar o Evangelho, para dar testemunho das coisas. A gente depende de Jesus para acordar de manhã, para se alimentar, para amarrar um cadarço, para as coisas mais simples que você imaginar. Você depende do Criador de tudo e de todos. Nós somos dependentes de Cristo. Então, eu quero convidar você, amado irmão, a olhar para ti segundo as Escrituras. O que as Escrituras diz que você é. Porque segundo as Escrituras nós somos fracos, dependentes de Deus. E graças a Deus por isso, porque nós podemos descansar, porque o nosso Deus é forte. A força não está em nós e seria desesperador afirmar que a minha estrutura é pó, sabendo que eu não consigo fazer nada e se eu não tivesse um pastor. Seria desesperador você afirmar que eu sou uma ovelha, perdido sem pastor, porque nem enxergar direito ovelhas enxergam, entende? Seria presa fácil no meio de lobos. Mas não funciona assim. Graças a Deus, nós temos um pastor. Podemos descansar porque somos fracos, mas Ele é forte. Não temos poder, mas Ele é o Todo-Poderoso. E é nessas verdades que nós descansamos. É nessa verdade que nós repousamos. Porque nós estamos guardados nele. Porque fomos colocados nas mãos de Cristo. E é a palavra dele que ninguém pode nos arrebatar de lá. Ninguém pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então é nisso que nós confiamos, é nisso que nós descansamos, nas verdades que são declaradas a seu respeito e a meu respeito. Para concluir, eu quero levar você a um texto que está em João capítulo 10, versos 27 e 28 e também Provérbios 27 e 6. Farei a leitura. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 e 28. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Provérbios 27, 6. Eu sei, eu comecei o vídeo falando para você que você não é o que você pensava ser. Mas eu falo em amor, amado. Eu falo em amor. É importante falar a verdade. Quem você é? Você é fraco. Sem Jesus você está perdido, sem Ele você nada pode fazer, mas você tem a Ele. Se você está em Cristo, então descanse, porque apesar da nossa fraqueza e da nossa incapacidade, Ele é capaz de absolutamente tudo. A força está nele. Cuidado com falsos mestres que falarão para você coisas que não são verdadeiras. Coisas que faz você pensar ser grande, quando de fato você não é grande em si. Grande é aquele que habita em ti. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu permitir. Tchau.